Fique à vontade, você está na casa de Deus. Felizes e agradecidos a Deus por estarmos juntos mais uma vez, neste verãozinho hoje, né? Eu não sei quantos graus tá, mas está mais de 20, eu acho. Ah, tá lá, 23 aqui dentro, 22 agora, só porque eu falei, mudou. Ah, está oscilando. É que o Espírito Santo vai passando e aumenta um pouco a temperatura, baixa um pouco, baixa, conforme ele passa. Tá, entendi. Alegres e também com o temor de nos reunir em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a maioria dos lugares onde se reúne para adorar ao Senhor, se reúne para adorar ao Senhor. Mas também sabemos que algumas reuniões dizem que se reúnem para adorar ao Senhor, mas um outro tipo de reunião acontece. E por haver, como é que eu vou dizer, mais exposição, a gente tem a impressão às vezes que está tudo errado e que ninguém mais leva a sério o Evangelho e ninguém mais adora o Senhor e tal, mas eu não penso assim. Eu penso que a grande maioria ainda se reúne para adorar ao Senhor, amém? E o Senhor é santo. Então, quando a gente se reúne para adorar ao Senhor, a gente vem com temor. Temor. Não é medo, é temor. A tradução mais correta seria um profundo respeito. Esse temor, temei a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esta palavra temor, tradução melhor fica um profundo respeito. Porque afinal de contas é Deus e Ele é justo, amém? Amém. Não sei se já está passando aqui os nossos anúncios. As suas ofertas e dízimos, temos o gasofilácio ali e os envelopes ali no canto, ainda existe. Somos meio conservadores, porque a grande maioria de vocês eu sei que traz a sua oferta e o seu dízimo através de transferência direta, eletrônica, né? Pelo Pix. Nós temos o QR Code que aparece em algum momento ali, você também pode usá-lo se quiser, certo? Apontar o celular para ali e transferir. E tem o Pix que eu sei que todos vocês usam. Continuamos também com a ajuda aos irmãos. Vocês podem ver que nós estamos dividindo o espaço aqui com roupas de cama, travesseiro, cobertor. Ontem, sexta, foi um caminhão, né, para Gravataí. Foi ontem mesmo, né? Guarda-roupa que tinha aqui, que o Igor, cadê o Igor? E o Bruno também, e mais uma galera aí estão fazendo. Foram guarda-roupas, foram camas também e alimentos, né? Foi um caminhão para Gravataí. Essa semana vamos ver se levamos mais um caminhão, não tão grande, um menor, para Canoas. Estamos ali separando ali algumas coisas e continuamos ajudando os irmãos. Estamos sendo criteriosos e indo com calma, né? Porque nesses momentos sempre aparece algum Enoque querendo vantagem indevida. O que eu digo indevida porque o Enoque
não chegou água na casa dele. Então, né, vamos dar... Não que a gente não possa ajudar uns aos outros, ok. Eu, por exemplo, a maioria das minhas roupas é do brechó. Sem problema. Eu sou um cara que, meu Deus do céu, não tem problema nenhum de usar vermelho com amarelo, azul, boné preto com calça roxa. Para mim não muda nada isso aí na minha vida. Eu só não ando assim mais fashion porque a minha esposa não deixa eu sair de casa esculhambado. Ela me cuida, quer dizer, ela não me cuida tudo, porque eu sou teimoso e às vezes saio do jeito que ela não queria. Mas cada um, né, tem um jeito. Então eu sou tranquilo com isso, mas tem pessoas que são mais cuidadosas, né, com essas coisas. Então nós estamos ali fazendo um cadastro, estamos com bastante critério com isso, em parceria com os irmãos do Instituto Santa Lígia. Acertei? Santa Giana. Eu botei na cabeça que é Lígia. As duas devem ser santa, mas é a Giana, não é a Lígia. Instituto Santa Giana. E estamos trabalhando. Então, se você quiser ainda ajudar e doar oferta, dinheiro, já que você não tem outra forma de ajudar, você pode estar depositando no Pix, que aparece ali, mais 15 centavos. Então nós vamos identificar que esse dinheiro é para ser usado no projeto, na ideia de que estamos construindo, trabalhando, correndo para ajudar essas pessoas especificamente. Ofertas para a comunidade, você dá normal. Quando você colocar 50 com 15, 100 com 15, 30 com 15, 40 com 15, a gente vai entender que é para os irmãos que precisam, que perderam tudo na enchente. Amém? Amém. Livraria no final do culto, lancheria. A lancheria eu comi pastel domingo passado e foi o melhor pastel que eu comi até agora. Daí eu perguntei para a irmã que fabrica o que houve que o pastel estava bom, porque os outros pastel eram meio... Aí ela disse, não, é que agora eu estou fazendo na hora o pastel. Aqueles eu fritava de tarde e trazia para vender de noite. Teve uma vez também que se tentou trazer congelado e fritar na hora. Não acertaram, mas agora está saindo fabricado na hora. Faz o pastel na hora e frita. Agora acertaram. Vai ficar bom. Que Deus abençoe a todos nós. Abram suas Bíblias. Abram suas Bíblias na carta de São Pedro, na epístola de São Pedro, no primeira ou segunda? Vamos descobrir agora. Amém. Vamos descobrir agora. É a segunda carta de Pedro. Então, segunda carta de Pedro, no capítulo 2. O versículo... Vamos ler... do versículo 4 em diante, para nós pegarmos o contexto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Enquanto vocês vão achando aí, quem tem o celular, né? Quem tem a Bíblia já achou, tenho certeza, porque lê toda semana, já sabe que São Pedro está lá no final, quase no Apocalipse. Me dá um nervoso quando eu digo, vamos ler a carta de Pedro. Os irmãos abrem lá em Gênesis, começam a folhar, no meio da Bíblia, em Salmos, e começam. Me dá um nervoso. Vamos orar então, né? Para passar o nervosismo. Peço oração pelo meu neto Davi e seu amigo Roberto, que se queimou. Os dois se queimaram? O Roberto. O Davi é para ser cada vez melhor e ajudar o amigo Roberto que se queimou. Tá, agora eu entendi. Vamos orar por todos os irmãos que precisam, por todos os necessitados.
Num dia da semana que eu não me lembro qual, essa semana foi corrida, nós fomos orar por uma irmã. Na verdade, nós fomos levar fraldas geriátricas ou adultas para uma senhora que precisa, porque está enfrentando uma doença terminal, um câncer terminal. Então está em casa, precisa de todos os cuidados, precisava de fralda, nós compramos e fomos levar lá. Só que era para ter levado a semana passada, vai, correria, tempo, chove, não chove, vai, corre e atende aqui, corre lá e cuida do excesso de trabalho, da canseira, para não se estressar. Se organiza, um ajuda aqui, outro ajuda lá, todo mundo fazendo um pouquinho, ninguém cansa e fica todo mundo bem, né? Quando a gente começa a trabalhar sozinho, correr que nem louco, as coisas não funcionam bem. Então, cuidando isso, essa semana deu para nós levar lá. A informação que eu tinha era uma senhora com câncer terminal precisando, vamos levar. Aproveita que vai lá e faz uma oração, pastor. Claro, né? Só que ao chegar lá, era uma irmã, não era uma senhora que não fazia parte da igreja, era uma irmã que congrega há anos. E no dia que chegamos na sua casa para entregar a ajuda e orar por ela, tinha um culto na casa dela. Tinha mais de 15 pessoas lá para um culto. Então fizemos um culto, depois oramos pela irmã e viemos embora. E eu fiquei pensando como é que Deus trabalha. Justamente no dia que a gente foi, tinha um culto. Então eles me conheciam, porque eles congregam no Templo da Paz. E eles me conheciam, todos eles. Inclusive um já tocou aqui, junto com o André e o Valdeci. E aí todo mundo alegre, me olhando, sorrindo, e eu apavorado, porque eu não conhecia ninguém. E eu, que legal. E todo mundo, Enoque para cá, pastor Enoque para lá, pastor para cá, Enoque para lá, Enoque para cá. E algumas das irmãs que estavam ali me conheciam há 30 anos. Eu disse, Jesus. E a outra disse assim, não, já faz 40. Eu disse, não. Foi piorando. E elas me conheciam e disseram assim, o teu pai contava um testemunho do milagre que Deus fez na tua vida quando tu tinha 6 anos de idade. E eu disse, gente, isso faz 50 anos. Vou ver se eu lembro. O que é? Não, é um carro que te atropelou, teu pai vivia contando, nossa. Eu disse, gente, vocês lembram disso? Diz ela, mas era o que o teu pai falava toda hora. E dava aquele testemunho e chorava e tal. Eu disse, nossa, era muito importante. Então vamos lá. E daí contei o testemunho para elas, a minha versão, né? Porque fui eu que fui atropelado, não é a do meu pai. Meu pai contou a parte dele. E realmente eu fiquei pensando como Deus é tremendo. E depois disso eu disse para elas, bom, esse é um testemunho de 50 anos. Vou contar uns mais recentes para vocês. Porque Deus ainda é o mesmo. Ele continua fazendo milagre. Então, contei algumas curas que Deus fez, algumas maravilhas que aconteceram, e elas ficaram gratas. E nós oramos e saímos. Eles continuaram lá, porque a irmã fazia parte de uma congregação que é ali perto, lá na Fazenda Martins. E como ela não podia ir ao culto, porque ela está em casa, acamada, então a igreja foi até a casa dela fazer o culto lá com ela. E eu disse, então, de vez em quando vai funcionando as coisas, né? E Deus vai trabalhando. Então vamos orar pela irmã Márcia, que está com câncer, e até o médico dizer que não tem mais, ela está com câncer. Nós oramos, cremos. Eu sempre digo, se é o momento do Senhor levar, amém. Porque a Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo, mas se entristece com a morte do ímpio. Por um fator muito simples, ele é amor. O justo vai morar com ele, e o ímpio vai ser condenado nas trevas. É lógico que ele vai ficar triste. Então, vamos orar pela irmã Márcia. Continuamos orando pelo irmão Hélio e a sua família. Continuamos orando por todos os irmãos que precisam das nossas orações, e são todos, né?
mesmo que você não saiba que aquele irmão está doente, ele precisa que você interceda por ele diante de Deus. Então olha para o seu irmão que está do teu lado e diz: vou orar por ti. Os dois assim, ó, vou orar por ti. Agora os irmãos da frente olham para trás e diz: vou orar por ti. Agora os irmãos de trás batem no ombro da frente e dizem: olha aí para trás, vou orar por ti. E aí nós vamos cumprir a vontade de Deus, a ordem, na verdade, de Jesus Cristo, que diz: orai uns pelos outros. E daí vai dar tudo certo. Parentes, amigos, vizinhos, irmãos, problemas quais forem, vícios, libertação, opressão maligna, desentendimento, divisão, facção, ira, peleja, briga, dissensão, preguiça, mágoa, ressentimento, qualquer coisa, doenças quais forem, AIDS, câncer, as mais fortes assim, né, apavorantes, né, problemas no sangue, na coluna, nos nervos, nas juntas, articulações, estômago, rins, pâncreas, pressão alta, né, diabetes, qualquer doença, Deus cura. Amém? Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Senhor Deus e Pai que está nos céus, em teu nome a tua igreja reunida aqui, levanta a sua voz em intercessão àqueles que precisam. Oramos uns pelos outros, oramos por todos reunidos aqui, aqueles que não puderam vir. Oramos também por aqueles irmãos que nos assistem pela internet agora, para que tu toque eles com a tua mão na sua necessidade. Oramos, Senhor, pelos irmãos que estão engripados. Há um surto de dengue, Senhor, e quando for maltratado, uma dengue hemorrágica pode levar à morte. Nós repreendemos esta gripe agora em nome de Jesus. Repreendemos, Senhor, toda e qualquer doença, mesmo aquelas encíclicas que todos os anos aparece, sarampo, cachumba, coqueluche, essas coisas, Senhor, que a gente pensa que estão erradicadas e de repente volta um novo surto, porque, Senhor, a ciência se multiplica, mas parece que é para poucos. Mas nós temos a Ti e confiamos no Teu nome, no poder que há no Teu nome. E repreendemos toda e qualquer doença que se apresenta, Senhor, no corpo físico, das pessoas que nos pediram oração, por aquelas que nós estamos orando, intercedendo diante de Ti. A irmã Márcia, que tivemos lá esta semana, oramos, ungimos com óleo, como manda a tua palavra, e repreendemos aquela doença. Senhor, para nós, algumas doenças são complicadas, e para aqueles que têm a fé frágil, eles não creem que tu possa curar, mas nós cremos que tu pode curar qualquer doença, de uma simples gripe, resfriado, até o câncer mais agressivo que se apresenta, ou outra doença viral ou bacteriana, Senhor, e algumas delas desconhecidas da ciência. Tu pode curar, e por isso nós oramos, intercedemos pelos irmãos, pelos amigos, aqueles que nos pediram oração, colegas de trabalho, vizinhos, aqueles que nos assistem pela internet. Toca agora com a tua mão poderosa e cura, Senhor, todas as doenças, porque nós cremos que tu pode curar, e em nome de Jesus pedimos, e no nome de Jesus te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém, amém, amém. Que Deus possa atender a nossa oração, e tocar, e curar, para que o seu nome seja glorificado, amém? 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 em diante, é isso?
Então vamos lá. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, este homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado, em uma outra versão, aflito, ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Estes falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Amém. A narração que Pedro está fazendo aqui na sua carta, que ele escreveu às igrejas, era sobre o julgamento, a justiça de Deus e o seu julgamento. E ele veio dando exemplos desde o início da criação do mundo até o seu tempo, e explicando que os falsos mestres que já existiam naquela época e os que ainda viriam, e ele está avisando, vão se levantar falsos mestres, eles vão ser julgados por Deus, porque Deus não poupou nem mesmo os anjos que pecaram. E ele dá o exemplo da justiça de Deus. Fala sobre o dilúvio e fala sobre Sodoma e Gomorra. E aí ele cita um irmão, um homem que cria em Deus, que era um homem bom. Em uma outra versão, o texto chama ele de justo, um homem correto, mas que vivia no meio de gente má, que vivia no meio de uma sociedade totalmente corrompida. E ele diz que este homem afligia o seu coração, ou ficava agoniado, por ver e ouvir o que eles falavam e faziam, aquela gente má. E ele faz esse comentário sobre este homem. Ló, um homem bom, que estava aflito, versículo 7, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado, ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Ou seja, mesmo sendo um homem só justo na cidade, Deus livrou ele da destruição da cidade e condenou os ímpios ao julgamento. Então Deus sabe como separar os bons, os justos, dos injustos. Ele provavelmente está falando de algum comentário daquela época em que, quando Deus faz justiça sobre um lugar, todos sofrem. E ele disse, não, Deus sabe separar.
Vamos então lá para Gênesis, que conta a história deste homem Ló, para nós ver o exemplo da sua vida. E eu penso que é lá pelo 13 ou 14, o Ló, já é 13 e 14 também, né? A história de Ló, Gênesis 13 e 14. A destruição de Sodoma é no 19, certo? No capítulo 19. Então a história de Ló, da onde ele saiu, quem era Ló, 13 e 14, e 19 volta a falar sobre Ló. Era sobrinho de Abraão, e quando Abraão saiu do meio de sua terra, dos seus parentes, ele levou este sobrinho junto com ele, e ele estava debaixo da bênção de Abraão, e ele prosperou, e ele cresceu, a sua fazenda cresceu, ele tinha muitas ovelhas, muito gado, e foi crescendo cada vez mais, junto com Abraão. Ocorre que o espaço para eles ficou pequeno, para eles morarem juntos, devido à grande quantidade de pessoas que trabalhavam para eles, e também os seus bens, que ocupavam muito espaço, porque eram milhares de cabeça de gado, de ovelhas, de gado, de camelos, de mulas, cavalos, que eles tinham para o seu sustento e o trabalho que eles faziam usando esses animais. Então Abraão propõe para eles se separarem, porque a terra era muito grande, tem espaço para nós, então vamos se separar para nós andar junto. Começou a haver briga. Essa ovelha é minha, não é minha, foi tu que não sei o quê. Eu vou levar minhas ovelhas para tomar água. Mas a nossa tem que ir primeiro, porque vai escurecer. E aquela história, começou a dar briga entre os pastores de Abraão e de Ló. E eles se separaram. E Ló saiu debaixo da mão de Abraão, da proteção, da oração, da amizade que Abraão tinha com Deus, enquanto ele estava com Abraão, e ele foi morar longe. Abraão continuou orando por seu sobrinho, intercedendo por ele. Houve um caso em que alguns reis se reuniram e guerrearam contra a terra, os moradores daquela área, e levaram aquela cidade que ficava próximo da fazenda de Ló, levaram Ló junto. Eles levaram todos prisioneiros, sequestraram aquelas pessoas e levaram embora. Abraão juntou os soldados que ele tinha na sua casa, 318 homens treinados na guerra, e levou ele e venceu a batalha contra 5 exércitos, e trouxe Ló de volta com toda a sua fazenda e toda a sua família, sem perder nenhuma ovelha e nenhuma vida de uma pessoa. Foi uma grande vitória que Deus deu a Abraão, com apenas 318 soldados. E Ló então volta e fica morando ali. Aí agora surge Pedro dizendo que Ló era justo, dizendo que Ló era um homem bom e que afligia o seu coração vendo tudo aquilo. Então Abraão ora a Deus, quando Deus avisa a Abraão, por ser amigo dele, que vai destruir a cidade de Sodoma e as cidades ao redor, Gomorra e outras cidades, que a Bíblia não cita ali o nome, a não ser algumas outras lugarejos ali da volta, aldeias. Vai destruir toda aquela área, porque o pecado deles chegou até o céu. Passaram, a taça da ira de Deus encheu e se derramou sobre Sodoma. Há um limite.
para as coisas erradas que fizemos. Porque Deus tem os seus olhos sobre a terra. Deus está vendo tudo o que acontece, não se engane. E quando chega num limite de pecado, a sua justiça entra em ação, porque Ele é santo. E nenhum pecado aqui da terra pode afetar a sua santidade. E quando o pecado passa de um certo limite, a santidade de Deus entra em ação e a justiça é feita. E foi o que aconteceu com Sodoma. Só que Deus tinha um amigo aqui na terra, chamado Abraão, e ele veio e falou para Abraão: ouvi falar que a coisa está complicada, desci, vou ver, e resolvi destruir. E Abraão então intercede por Ló. E Abraão chega na sua intercessão, no capítulo 18 de Gênesis, até 5 pessoas. Senhor, se tiver 5 justos na cidade, você ainda vai destruir? Não. Se tiver 5 justos, eu não destruo. Não tinha 5 justos. A gente pensa, no início da leitura, que tinha 4. Ló, a esposa e 2 filhas. Depois percebemos que tinha só 3. Ló e as 2 filhas. Porque a esposa também foi destruída na destruição de Sodoma e Gomorra. Enquanto estava debaixo da mão do esposo, ela estava protegida. Quando ela olhou para trás, se deteve no caminho, Ló e as filhas foram para frente e ela ficou para trás orando com saudade, o creme da pele que ela deixou lá, o batom, os brincos, não sei o que. Ela ficou olhando para trás, ela foi destruída também. E no capítulo 19, narra a história de como aconteceu a destruição de Sodoma. Versículo 13 em diante, capítulo 19 de Gênesis. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa e queriam abusar dos 2 anjos que estavam ali. A narração continua e os anjos disseram, versículo 12, então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e os outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. Agora preste atenção. Então Ló saiu, versículo 14, e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Agora a frase mais importante. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. Estudando a história de Ló e tentando entender a que ponto chegou a história desse homem, nós vamos ver que ele começou bem, mas terminou muito mal. Terminou de uma forma terrível a sua história. A partir do relacionamento de Ló com as suas filhas, surgiu uma nação, ou 2 nações, que logo adiante, alguns anos depois, foram completamente destruídas, por se oporem a Deus e o seu plano para com a terra. Agora, como um homem bom, um homem correto,
chega num momento deste. Isto é um alerta para nós. Se identificamos com Ló, porque moramos no meio de uma geração perversa. Moramos no meio de um mundo em que está tudo ao contrário do que Deus planejou. Eles se rebelaram contra Deus e praticam todo tipo de pecados, desobediência e blasfêmia contra o Senhor e a sua palavra. Agora, como que Ló terminou mal? Então vamos avaliar a situação de Ló, que serve como exemplo para nós, e vamos orar a Deus, para que o Espírito Santo que nos convence, nos revele se há algo que possamos fazer ainda nesse tempo, para que não venhamos a ter o final de Ló, onde começamos bem, começamos buscando o Senhor, começamos protegidos por Deus, abençoados por Deus, mas terminamos muito mal a nossa caminhada. Então, o primeiro fator é que Ló abandonou a proteção de seu tio Abraão, que era amigo de Deus, e foi viver sozinho, distante daquele que lhe ensinara, que protegia ele através das suas orações e da sua vida com Deus, Abraão. Ele abandonou, e abandonou por quê? Porque a sua fazenda, os seus bens era muito grande, e ele não entendeu que ele cresceu e enriqueceu por estar andando com Abraão. Então ele orgulhou-se de ter uma fazenda igual ou maior que o seu mentor Abraão, que o homem que lhe deu todos os ensinos, que lhe ensinou a vida, por ser sobrinho dele. Abraão gostava muito dele, então ensinou a vida e a lida, e trouxe ele junto quando saiu da casa dos seus parentes, quando Deus o chamou. E ele então cresceu e multiplicou muito as pessoas e os animais que ele tinha. E os seus pastores começaram a brigar, disputar com Abraão. E Ló deveria ter dito não. Abraão tem a primazia, ele tem o direito, nós temos que honrá-lo. Ele me trouxe junto, foi ele que me ensinou tudo que eu sei, e ele é um homem de Deus. Então, o primeiro lugar é deles, e nós não vamos mais brigar com ele. Não. Ele disse, pois é, eu cresci, pois é, eu sei. Eu tenho muita coisa, agora nós somos iguais. E eu já não preciso mais andar contigo. Então, Abraão sabia o que estava acontecendo. E disse para Ló, como uma última lição: escolhe o leste, que eu vou para o oeste. Se escolheres o sul, eu vou para o norte. Vamos se separar, para não brigarmos mais. E Ló disse, então, deixa eu ver o que eu vou escolher. Não, tu escolhe. Se tu escolher ir para lá, eu vou para cá. Tu que escolhe. E Ló olhou as campinas do Jordão. Ló olhou e era um lugar lindo, bonito aos olhos. Era como o jardim de Deus, diz uma tradução bíblica. Como o jardim de Deus, de tão perfeito e lindo. E ele encheu os olhos e disse, é aqui que eu vou. E foi. E foi estendendo os seus bens, as suas barracas, e todas as pessoas que moravam com ele, seus funcionários, que eram centenas. E foi até Sodoma. E ficou morando ali. Agora veja bem, se você
estudar a história de Ló, tanto bíblica como paralelo à Bíblia, você não vai ver, pelo menos eu não vi, se alguém achar me avisa. A pesquisa que eu fiz não foi tão profunda assim, mas existem outras histórias e narrativas, mas em nenhuma delas eu vi Ló erguer um altar ao Senhor. Quando nós cantávamos aqui, uma das letras da música dizia: levantamos o seu nome, levantamos um altar de adoração. E eu fiquei lembrando, Ló nunca mais fez isso. Abraão, toda vez que ele mudava de lugar, que ele ia fazer alguma coisa, toda vez que ele recebia uma orientação do Senhor, ele erguia um altar ao Senhor. Toda vez. Ló nunca ergueu um altar ao Senhor. Ló não tinha tempo para Deus. Ló, mas a história conta, era um homem bom. Atenção, gente. Ló não era ladrão, Ló não era adúltero, Ló não era corrupto. Ló era um homem bom, correto, era um homem justo. O meu é meu e o teu é teu. Ele era correto nas suas ações. Era um homem de bem. Quantas pessoas de bem nós conhecemos, mas não erguem um altar ao Senhor. E às vezes nós nos contentamos com isso. Eu lembro de uma irmã que quando Deus falou com ela, a mensagem que tocou o coração dela e ela entregou a sua vida ao Senhor, a mensagem dizia assim: você está tentando um terceiro caminho. Você diz: eu não mato, não roubo, não traio meu marido, não faço coisa errada, não tenho nenhum vício, sou de bem, eu sou do bem. Mas também eu não vou para a igreja, orar todo dia, cantar louvor, essas coisas. Eu vou ficar na minha vida aqui, porque eu não faço mal para ninguém. Mas também não quero ser beata de igreja. E aí Deus falou com o seu servo e ele trouxe essa mensagem. Estou falando aqui com uma pessoa que está tentando um terceiro caminho. Não existe. A palavra de Deus é clara. Só existem dois caminhos. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Não existe outro caminho. Ou você está vendo Deus, ou o príncipe deste mundo cegou o seu entendimento e você está debaixo do comando dele. Ou você abre os olhos e vê a luz que nos traz a salvação, que é Cristo, ou você continua fechado e não vê a salvação e vai indo como um cego caindo num buraco. Ló não ergueu nenhum altar ao Senhor. Enquanto Ló está morando em Sodoma, Abraão está levantando altares e altares ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, adorando ao Senhor, ofertando ao Senhor, reconhecendo que Deus é dono de tudo. E Ló curtindo um dos melhores lugares para plantar, colher e viver que havia naquela época: Sodoma e Gomorra. Mas eis que o Senhor resolve entrar com a justiça sobre aquele lugar que não podia mais existir, porque o pecado estava derramando. Então, 2 anjos do Senhor vão até Ló. Ló levanta os olhos e diz a Bíblia que ele corre ao encontro deles porque reconheceu que eram do Senhor, e dobrou o joelho e encostou o rosto em terra na frente deles. Veja que Ló, além de ser um homem bom, sabia reconhecer quando as pessoas eram de Deus e não eram.
Agora eu quero fazer uma pergunta: por que ele continuava ainda morando lá? Na Bíblia que eu tenho no meu computador, no meu notebook, eu fui clicar no texto de Ló, e ele vai dando referências, e a próxima referência que dá é um alerta do Senhor dizendo ao povo que vivia na Babilônia: sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu, porque vou destruir a cidade. Ló não tomou uma decisão de sair do meio da cidade. Veja bem que ele era bom, ele era correto, e afligia o seu coração vendo as coisas erradas. Deixa eu fazer uma analogia com os tempos de agora, gente. Deixa eu fazer um parâmetro aqui para nós. Nós assistimos toda a bandalheira que a mídia nos oferece, as besteiras, as bobagens, os filmes babaca, as notícias terríveis, as novelas e os programas imbecis que tem na televisão hoje, e nós olhamos e dizemos assim: nossa, que terrível, e nós nos afligimos com isso. Mas eu pergunto, isto é só isto? Chega? Só afligir o nosso coração, só reconhecer que não tem nada bom para nós assistir, mas não tomar uma decisão é suficiente? Respondo: não. Temos que tomar uma decisão para não terminar como Ló terminou. Temos que tomar uma decisão e não apenas: ai meu Deus, que horror, tu viu? Ai, o que está acontecendo? Nossa, como aquilo é terrível. Nossa, essa gente não tem noção. Eu fico, como dizia uma amiga nossa, ai, eu fico passada. Nossa, eu estou passada vendo isso. Mas e que adianta tu ficar passado se tu não toma uma decisão de sair do meio desse lixo? Eu conversava com uma irmã. Ah, pois é, daí eu deixei tu viu no Instagram, não sei o que, no Facebook? Não, eu não tenho mais Facebook nem Instagram. Ué, o que houve? Estragou o teu telefone? Não, eu saí porque com essas tragédias tudo que tem, é tanta história, tanta coisa, e a minha cabeça, eu saí. Não adianta afligir o coração por tanta notícia ruim, por tanto pecado, tanta destruição. Temos que tomar uma decisão. No ano de 2022, nós começamos a conversar sobre o rumo que a nossa nação estava tomando, e o perigo, e como ia ser a próxima geração. Então nós tomamos uma decisão. Eu e o irmão Everson conversando. E eu disse: cara, vamos começar uma escola. Vamos. Porque as nossas crianças, veja bem, olha só, tem a tua filha que é pequena, tem as filhas do Igor, daí tinha as filhas do Júnior, e daí tem os meus netos, a minha neta, o meu neto, e daí vai ter mais, né? Os casais estão aí, e Deus está abençoando a vida deles, daí vem mais gente por aí. E como é que fica? Onde é que essas crianças vão estudar? Que tipo de orientação elas vão receber na escola? Então é isso, vamos abrir uma escola. Uma escola com princípios cristãos. E está ali a nossa escola com 15 alunos. O ano que vem começamos com escola, ensino fundamental, da primeira ao 9º ano, da primeira série à 8ª série, ou do primeiro ano ao 9º ano. E depois vamos para o ensino médio.
E quem sabe técnico, uma escola técnica. E quem sabe mais, eu não sei, Deus é que sabe. Mas nós vamos fazer o que está ao nosso alcance. Vamos tomar uma decisão e parar de ficar só afligindo o coração, só ficando doente, porque isso adoece a gente. A gente pira. É muita coisa ruim, é muita coisa errada, gente. É muita coisa torta. Mas Ló não tomou uma decisão. Ló não saiu do meio de Sodoma. Ló insistiu em ficar lá. Lá tinha um imã, não sei o que deixou aquele homem cego e ele não conseguiu tomar uma decisão. Era tanta coisa que chamava atenção aos olhos humanos, os olhos da carne, que a mulher dele no último dia resolveu parar e olhar para trás. Com saudade do que tinha lá, de tanta alegria e colorido e coisa sei lá o que tinha lá, que ele não conseguiu se desprender daquele negócio. E fica um alerta para nós que vivemos igual a Ló, igualzinho, no meio dessa Sodoma e Gomorra que é este mundo de hoje, em todos os aspectos. Nós estamos vendo. E o alerta que o apóstolo Pedro fez é que vai ter justiça para isto, sim. E não basta nós ficar nos agoniando, e não basta nós ficar doente, e não basta nós ficar desesperado com a atual situação, nós temos que sair do meio desse lixo. E condicionar a nossa mente na volta de Cristo, na justiça que virá sobre tudo isso, e descansar o nosso coração na esperança da restauração de todas as coisas. O segundo aspecto e último que eu quero avaliar com vocês é que Ló foi obedecendo a orientação dos anjos, avisar os seus parentes, os seus genros e os outros parentes que ele tinha na cidade. E ele saiu e foi avisar. E aqui temos que tomar cuidado. A Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar agora, com a liberdade de vocês que me ouvem. Atenção, eu vou conjecturar. A Bíblia não diz, e não tem em nenhum outro lugar escrito, mas eu conjecturo pelo texto que leio, que Ló, para passar um pouco da aflição, para ele, assim, desopilar um pouco, porque ele vivia tenso no meio daquela cidade podre, ele fazia piada, ele era um homem brincalhão, para conseguir sobreviver no meio daquele lixo todo, ele levava as coisas na brincadeira. E talvez, se alguém dissesse assim, olha Ló, não sei cara, mas tu tá levando, tu é muito brincalhão, tu faz piada com tudo. Ele ia dizer assim, meu Deus, mas se não fizer piada, cara, eu vou morrer. Isso aqui é muito ruim. Essa gente é tudo podre, ninguém teme a Deus, isso aqui é um inferno. Se a gente não fizer umas brincadeiras, a gente não resiste. E por que eu estou dizendo isso? Conjecturando que Ló, para conseguir viver no meio, em vez de sair, ele insistiu em viver porque tinha um chiclé grudado nele ali, que ele não queria sair do meio daquela cidade. Para conseguir sobreviver àquela tensão toda, para ele se cuidar em não se corromper junto com eles. Ele levava as coisas na brincadeira para dar uma aliviada na tensão. E por que eu conjecturo dessa forma? Por que eu penso que Ló talvez fosse um cara que fazia muita piada e brincadeira? Porque quando ele chegou com seus parentes e falando com os dois moços que iam casar com as suas duas filhas, seus dois genros prometidos, e disse para eles, peguem tudo e o quanto antes e saiam logo da cidade, porque Deus vai destruir esse lugar. Eles não duvidaram que Deus ia destruir.
eles sabiam que Ló temia a Deus, embora nunca visse Ló fazer um altar. Mas Ló contava as histórias do passado, quando ele vivia com Abraão. Eles conheciam, sabiam o milagre que aconteceu, porque Abraão, pela força que Deus deu e a capacidade que Deus operou na vida de Abraão, ele livrou Ló de 5 nações que vieram destruir aquela área. Então, e outros milagres que ele presenciou. Então eles sabiam que Ló não era daquele meio. Eles conheciam que Ló tinha a informação certa, que Deus ia destruir aquele lugar. Eles sabiam. Eles eram futuros genros dele. O problema é que, como ele vivia brincando, eles pensavam que era mais uma das piadas de Ló, mais uma das suas brincadeiras. Não acreditaram no que ele falou. Veja bem, por estar sozinho naquela cidade podre, por não entender que aquilo não tinha mais conserto e se retirar dali, Ló não conseguiu influenciar ninguém. Ele não tinha peso. As palavras dele não convenciam ninguém. Ele não conseguiu salvar os seus parentes e nem os seus genros, porque pensavam que ele estava brincando. Que terrível isso, gente. Que terrível isso. Um homem justo, um homem bom, um homem correto, mas falhou em tomar uma atitude de sair do meio do pecado, de sair do meio daquilo que estava afligindo a sua alma, afetando ele. E a palavra de Deus encerra esta noite. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está tomando decisões de se livrar daquilo que está te afligindo? Você está tomando decisões de sair do meio daquilo que está te afetando? O seu coração está aflito. A versão NTLH que lemos diz assim: agoniado. Você vive numa agonia. Alguma coisa está te complicando. O que é? Afasta-te disso. Joga fora isso. Sai do meio disso. Não tenha mais ligação com isso. Não vai mais aonde te aflige. Eu não sei se é um lugar, eu não sei se é uma coisa, eu não sei o que é. Mas você precisa tomar uma decisão. O Espírito Santo está falando que alguém aqui precisa tomar uma decisão com o que está afligindo a sua vida, para que você não termine no final, apesar de bom, de honesto, de correto, de justo, vai terminar mal como Ló. E uma das coisas que nos dão força para tomar decisões é um altar ao Senhor, ou seja, um lugar, uma atitude de busca do Senhor. O altar era uma ligação com o céu. Toda vez que alguém queria agradecer a Deus, falar com Deus, pedir alguma coisa, dizer alguma coisa ou agradecer pelo recebido, erguia um altar. Toda vez que você quiser falar com Deus, você tem que ter um lugar para você falar com Ele. Um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um momento de louvor e adoração. Nós temos aqui este lugar, uma vez por semana, e nesta semana 2 vezes, porque sábado que vem tem culto. Um momento de adoração ao Senhor, um momento de erguer um altar ao Senhor. Um momento em que a gente esquece de tudo e vem para cá para ligar o nosso coração a Deus. Mas isto é suficiente? Um culto no domingo, talvez 2, sábado e domingo, é suficiente.
Eu vivo insistindo há muitos anos, talvez desde o início da comunidade, que você tenha um dia da semana, um culto na sua casa. Que você tenha momentos de oração e leitura da palavra diários, mesmo que seja um versículo 2, mas você tenha um momento diário de leitura da palavra, um momento de oração, um momento de adoração, um altar ao Senhor. Que você reúna a sua família. Gente, eu perdi as contas, eu não vou lembrar de quantas pessoas eu já perguntei: como é que está a tua reunião em casa? Cara, eu já comecei umas 3 ou 4 vezes e não, sempre tem uma coisa, a gente para de novo. Depois, quando Deus é amigo de Abraão, aí você não pode reclamar. Que Deus tem prediletos no meio da igreja. Ele abençoa o João e não abençoa o Paulo. Ele abençoa o José e não abençoa o Barnabé. Não é que ele tem predileto, é que aquele ali eu tenho certeza que ele tem um altar com o Senhor. E veja bem que o altar que o Senhor pede, se você estudar na Bíblia, não é um altar feito de concreto, de cimento, com azulejo, com mármore. Não, é pedra natural, não pode ser cortada. Tem que ser pedra natural, do jeito que ela está na terra. Você tem que escolher as pedras e fazer o altar. Ou seja, é do seu jeito, é simples, é como Deus te fez. Não precisa pentear o cabelo para orar a Deus. Não precisa botar roupa nova. Não precisa para cantar ao Senhor saber o tom que a sua voz é. Se é dó menor ou ré sustenido maior, não importa, você não sabe tocar violão. As pessoas, os teus amigos próximos até dizem que você é desafinado, mas isso não é importante. Eu quero que você louve o Senhor com o que você tem. Agradeça a Ele, abra a sua boca, fale. Começa a construir um altar ao Senhor, porque você depender de Abraão sempre. Quando você tomar a decisão de caminhar, talvez você mude daqui, talvez você vá para outro lugar, talvez você vá para outro estado, quem sabe, como é que vai ser? E se logo houver uma proibição de reuniões? Em nome de Deus, não pode, porque isso afeta os outros, os vizinhos estão se ofendendo. Para não ofender os vizinhos que são ateus ou de outras religiões, então está proibido o culto evangélico, os cristãos, se quiser faz em casa. E aí como é que faz? Se você não aprendeu a construir um altar para o Senhor, como é que faz? E você está se afligindo. E por que você está se afligindo? E por que você está com dor de cabeça, com azia? Por que você está com mal-estar? E por que você está estressado? E por que você está ficando doente com as notícias, com as coisas ruins que você assiste? Por que você ainda assiste? O que está te levando a afligir a tua alma? Que tipo de mídia você assiste? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de programa você assiste? Que tipo de lugar você frequenta? Que tipo de lugar você frequenta? Que tipo de pessoas você é amigo? O que está te afligindo? Vale a pena você continuar? Tem algo te prendendo lá que você não consegue desgrudar? A Bíblia é muito clara, e não é só o exemplo de Ló, não. Tem muitos outros personagens que são um alerta para nós, por isso que foi escrita, diz a palavra. A Bíblia mesmo diz que ela foi escrita para nos alertar, nos ensinar, nos exortar. E pessoas que não têm altar com o Senhor,
Pessoas que se afligem pelo mal, por mais justas e corretas que sejam, vão terminar mal. Não conseguiu influenciar ninguém, porque era um piadista. Fazia brincadeira com tudo. Conjectura minha. Eu penso que era assim. E a Bíblia me dá espaço para pensar assim. Porque ele chega diante de todos os parentes e dos dois genros, e eles ficam rindo e achando que ele está fazendo piada. Ele não conseguiu nem mostrar o desespero dele. Ele não conseguiu ser contundente. Ele não conseguiu passar o que ele tinha. Ele estava vazio, não tinha altar com o Senhor. Ele nunca construiu um altar, ele nunca esteve na presença de Deus. Por mais careta que ele fizesse, ele não convenceu as pessoas, e todos morreram. E da sua família, que eram só 3, ele salvou 2, ainda perdeu mais um ainda. E depois disso a sua vida desandou. E todos os seus descendentes foram exterminados, não existe mais ninguém. E por quê? Se ele começou bem, ele começou com Abraão, simplesmente o pai da fé. Um dos homens mais importantes da história bíblica. Abraão, meu Deus do céu. Enriqueceu junto, aprendeu, a fazer negócio, a ser próspero. Foi abençoado. Abraão intercedia por ele, estava tudo certo, mas chegou um momento que não deu mais. E apesar de Deus ter livrado ele, por ele ser justo, ele não tinha bagagem, não tinha óleo na sua botija. Ele não tinha óleo sobressalente, na hora que a escuridão veio, faltou. Ele não sabia para onde ia e terminou mal. Como as 10 virgens, eram virgens, estavam aguardando o noivo, tinham lamparina, estava tudo certo, mas faltava azeite, e elas perderam a festa do casamento e ficaram nas trevas do lado de fora. Ló, a mesma coisa. O Espírito Santo está nos alertando. Estamos buscando em Deus, estamos buscando na palavra, estamos buscando na comunhão, estamos entendendo o corpo de Cristo, a igreja. Estamos caminhando junto, estamos orando uns pelos outros, estamos entendendo do que se trata isso. Não é uma religião, gente. Ninguém está disputando o número de membro com ninguém. Ninguém está disputando a banda mais bonita que ninguém. Ninguém está disputando porcaria nenhuma aqui. Nós estamos realmente buscando o reino de Deus, que venha logo. Mas se não estivermos preparados, ele vem e nós vamos ser varridos com os ímpios. Nós que somos corretos, somos justos, somos bonzinhos, aprendemos com Deus, fomos abençoados, está tudo bem, mas daqui um pouco, no momento em que a justiça de Deus vier sobre esta terra, e que a destruição vier, como vai estar a nossa vida? Como vamos terminar, visto que estamos começando bem? Vamos ficar de pé. Tome uma decisão. Alguém aqui precisa tomar uma decisão. Alguém aqui precisa se decidir. Eu não sei se você vai mudar de emprego. Eu não sei se você vai mudar de casa. Eu não sei se você vai sair de algum aplicativo. Eu não sei. Eu não sei o que você vai fazer, mas alguém aqui precisa tomar uma decisão e sair do meio. Está afligindo o teu coração, está te agoniando. Isso vai terminar mal. Eu não sei o que é, não sei quem é. A mensagem é só até aqui. E eu quero fazer um convite esta noite.
eu quero que venha à frente. Se um momento desta mensagem tocou o teu coração, Deus te alertou para alguma coisa, não sei qual seja, pode vir à frente. Este é um sinal que você está se entregando a esse toque de Deus. O Espírito Santo falou alguma coisa aqui que você disse, essa é para mim. Não sei que parte da mensagem. E aí você vem à frente. O que você está fazendo vindo à frente? Você está dizendo, Senhor, eu preciso que tu me ajude nessa decisão. Vou tomar tal decisão. Eu preciso. É um passo de fé. Sabe? É um passo de fé. É um entregar-se ao Senhor. E precisa de coragem, né? Vir na frente. Precisa de coragem. Não, eu vou lá porque eu quero fazer. Eu preciso fazer isso. Aí você vem à frente e toma a decisão. O que te aflige? Por que te aflige? Em alguns momentos, nós podemos influenciar o lugar que estamos. E em alguns momentos, Paulo fez isso, né? Filipe fez isso, né? E muitos outros personagens da Bíblia influenciaram. Mas muitos outros tiveram que sair. Tiveram que bater os pés e tirar até o pó do lugar que eles estavam, para não carregar nada, porque a maldição ia vir. Se eles tivessem alguma coisa a ver com aquele lugar, iam sofrer junto. Batam até os pés para não levar nem o pó dessa cidade. Teve cidade que o Espírito Santo proibiu o apóstolo Paulo de pregar. Queríamos ir até lá, mas o Espírito Santo não permitiu. Aí nós fomos para outra cidade. Gente, o plano é de Deus, não é nosso. A gente pensa que sabe gerenciar a mensagem, gerenciar o evangelho, gerenciar a igreja. A gente sabe que tem um plano para botar todo mundo para dentro da igreja, para fazer isso, para fazer aquilo, para ter sucesso. Nós não temos plano nenhum. O plano é do Espírito Santo. Se ele disser que vai, nós vamos. Se ele não falar, nós não vamos. Ficamos adorando. Ficamos orando bem tranquilo e feliz. E se ele disser, sai do meio dela, povo meu, nós pegamos a sacola e saímos correndo. Ele dirige a nossa vida. Para de achar que tu sabe o que é melhor para ti, porque tu não sabe. Quem sabe é Ele. Para de achar que o bonito é para ti. Os olhos pegaram as campinas do Jordão, que era como o paraíso, que era como um jardim de Deus, e vamos se misturar com essa cacaiada. Depois vem fogo do céu, extermina tudo, e você também. Te guia por fé como Abraão. A Bíblia diz que ele viveu como um nômade, andando para cá e para lá, onde Deus mandava ele ia. Erguia um altar toda vez que chegava ou saía de um lugar. E ele buscava a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Era isso que ele buscava. Ele não se atinha a nada, não tinha nada bonito aqui para ele, porque ele via a cidade celestial, ele via com os olhos da fé. E Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você que ficou no seu lugar, levanta as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, queremos fazer de cada coração aqui um altar a Ti. Cada filho Teu, cada filha que está aqui, Senhor, que seja um altar, que seja um lugar que Tu gosta de estar no nosso coração. Nós queremos ser Teus amigos, como Abraão foi. Tão amigo que Tu mudou o nome dele para Abraão. Tu abençoou ele e disse que qualquer um que abençoasse a descendência de Abraão seria abençoado. Tu prometeu para Abraão que os seus descendentes seriam muito mais do que a areia do mar, muito mais que as estrelas no céu.
Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes somos como Ló, sobrinho de Abraão, que andou na bênção de Abraão, debaixo da sua proteção, do seu ensinamento, um certo tempo, mas depois achou que podia andar sozinho, e deixou Abraão, e não ofereceu mais nada no altar, e não ergueu um altar a ti, e foi viver em uma cidade má. Embora ele não se misturasse com essa cidade, o seu coração era afligido, ele vivia agoniado, como diz a tua palavra. Ele não teve força de decisão de sair do meio daquela cidade. Ele ficou tão fraco que ele não influenciou nem os seus genros. Ele não conseguiu passar para eles o perigo. Ele não conseguiu, mesmo que ele falou, ele não tinha mais óleo, a lâmpada dele tinha apagado. Tu guardou ele por ser justo, e assim que ele saiu daquele livramento, daquele milagre que tu fez na sua vida, ele tomou caminhos errados, tão errados que logo depois toda a sua descendência foi exterminada, e ficou só a história. Perdão, Senhor, porque muitos de nós aqui estamos envolvidos com alguma coisa que está nos atrasando a nossa caminhada, que está, Senhor, pesando para nós, que está nos deixando doente, que a gente vive agoniado, estressado, e nem um altar a Ti conseguimos erguer, nem momentos de oração e adoração temos na nossa casa, não temos um momento de estudo da palavra, não temos um momento, Senhor, de falar contigo, afinal somos Teus filhos. Como pode alguém, Senhor, passar o dia inteiro sem falar contigo? Tempos tenebrosos estão vindo. Senhor, a tua justiça está próxima da terra. O pecado está tão grande, está subindo as tuas narinas. Há um momento de que 7 taças da tua ira serão derramadas sobre a terra. A tua palavra diz: como iremos nos comportar diante disso? Mesmo que tu nos livre, por sermos corretos e justos, como será o final? Como será o final? O dia que tu descer para nos encontrar, será que encontraremos contigo? Ou vamos ser daquele grupo que diz: mas Senhor, eu pregava, eu orava, eu expulsava demônio, falava em outras línguas, eu curava enfermos, e tu vai dizer: não vos conheço. E por quê? Porque não havia intimidade, não havia um tempo contigo, não havia um altar. Nós éramos como Ló. Bom, era um homem bom, era um homem correto, sim, mas sem atitude alguma. Em algum momento isso é bom, mas no final vai faltar óleo. O maior inimigo do excelente, do ótimo, é o bom. É o bom. Queremos ser muito mais, Senhor. Queremos óleo sobressalente. Queremos uma vasilha carregada de óleo, para quando vier a escuridão sobre esta terra, nós acendermos nossa lamparina, aumentamos a intensidade das chamas e caminhamos na luz até encontrar contigo. Agora, Pai, eu intercedo por todos que estamos aqui, em especial aos irmãos que vieram aqui à frente, dando um passo de fé. Estes que estão aqui, Senhor, estão fazendo um propósito contigo, eles precisam ser fortalecidos, então enche eles do teu Espírito Santo agora, para que eles tenham força de tomar uma decisão, para que eles tenham força, Senhor, de te buscar. Talvez alguns deles vão sair de algum lugar, ou se desfazer de alguma coisa, para que eles parem de afligir o seu coração e busquem a alegria de te servir, de te louvar, e renovem a sua fé e a sua esperança, porque a tua promessa diz que tu estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. E a tua palavra disse que a alegria do Senhor em nós é o que nos fortalece. Alegres por te servir, alegres por ser teus filhos, alegres porque tu está voltando logo, alegres apesar de toda a treva e tragédia que há em volta de nós. Nós somos alegres, felizes no nosso espírito, embora muitas vezes choramos,
somos afetados sim, somos fracos na nossa carne, mas o nosso espírito exulta em Deus. Chegamos às vezes na reunião, Senhor, com a cabeça baixa, mas no primeiro louvor as nossas lágrimas descem, porque abrimos o nosso coração e te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, e nós pulamos de alegria, e gritamos, e dizemos aleluia, glória a Deus, Tu és o único, Tu és grande, Tu és tremendo. Obrigado, Senhor, por nos salvar, obrigado por nos mostrar o caminho, agora nos fortalece até o fim. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te agradeço, Senhor, por esta reunião, por tudo que fizeste aqui. Te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço pelos louvores de adoração. Obrigado por cada um que esteve até aqui. Agora coloca um anjo ao lado de cada pessoa que esteve aqui. Coloca um anjo na frente de cada automóvel. Se o ônibus veio hoje, coloca um anjo na frente deste ônibus. Livra. Leva todos em segurança até os seus lares. Livra, Senhor, de falhas mecânicas, acidentes, assaltos, roubos. Livra a casa dos irmãos que ficou fechada. Coloca um anjo lá. Guarda, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Uma semana de conhecimento da Tua palavra, de conhecimento do Teu plano. Uma semana de devoção a Ti, Senhor. De conserto. Uma semana de tirar um tempo para buscar a Tua presença. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos. E todos os filhos de Deus digam amém.